Boa tarde, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para fazer uma apresentação acerca do esplendor da verdade católica, um canal que visa mostrar a verdade oriunda da Santa Igreja e não só defendendo a fé católica neste mundo e, sobretudo, diante das grandes perseguidoras do Evangelho, da Igreja de Jesus e das demais ramificações protestantes que visam espalhar suas mentiras, suas heresias. Pois bem, neste âmbito falaremos acerca dos 144.000 que os testemunhos de Jeová têm dito, têm anunciado, têm falado que são os únicos, ou seja, são simplesmente 144.000 que herdarão os céus com Jesus. Ou seja, eles dizem que são 144.000 que herdarão os céus com Jesus, mas esses 144.000 também só devem ser, ou seja, são testemunhas de Jeová. Os restantes dos seres humanos, nesse caso, os testemunhos de Jeová, ou seja, os restantes de outros testemunhos de Jeová, herdarão a terra. Pois bem, é neste assunto e é neste vídeo que nós vamos clarificar acerca dos 144.000 que a seita tem feito deturpações no livro do Apocalipse. Pois bem, gostaria de dizer de princípio que hoje irei me fundamentalizar, ou seja, irei fazer essa apologética na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ou seja, me basearei na versão dos Testemunhos de Jeová, para que depois não venham alguns dizendo não, ele se baseou na Bíblia católica e sobretudo nos acusarem de termos adulterado alguns pontos, alguns versículos. Então, eu vou me basear nesta Bíblia para provar que essa doutrina é totalmente falsa. Também gostaria de aproveitar e demonstrar para muitos de vocês, ou seja, a versão normalmente que eu uso, a Bíblia Sagrada Africana. É uma Bíblia em linguagem africana, por isso é que assim diz o termo Bíblia Sagrada Africana, mas não quer diferenciar, não quer mostrar o conteúdo diferente das demais Bíblias. Ou seja, para dizer que o que tem nesta Bíblia Sagrada Africana é o que tem nas demais Bíblias católicas, como a Bíblia das versões brasileiras, sobretudo as versões de outros países de língua portuguesa e não só. Isso quer dizer que o conteúdo que se encontra nessa Bíblia Sagrada Africana é o mesmo conteúdo que se encontra nas demais Bíblias católicas. Ok, para dar início, ou seja, para continuar com a nossa pequena refutação, chamo isso de pequena refutação porque será desmascarado os testemunhos de Jeová rapidamente, com versículos bíblicos, sobretudo em suas próprias Bíblias, que é esta. Eu acho que muitos deles conhecem, que é a versão mais recente das versões que eles estão a utilizar. E para dizer que os 144.000, como eles alegam, é um número totalmente simbólico e não um número para se tomar num sentido literal. Ok, partiremos da perspectiva do capítulo em que eles se baseiam, pois eles se baseiam no capítulo 7 do livro de São João Apocalipse. No seu capítulo 7, versículo 4 até 8. Assim nos diz, no versículo 4 até 8. Então ouvi o número dos selados, 144.000, selados de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, 12.000, selados da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gad, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Neftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulão, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Ok, de acordo com os testemunhos de Jeová, nesta citação e no capítulo 14, versículo 1, do mesmo livro, eles se fundamentalizam e dizem, ou seja, tiram aqui neste número simbólico um sentido tão literal, ou seja, dizem que são 144.000 que herdarão os céus com Jesus. Aqui tomam e dizem que o restante dos seres humanos, testemunhos de Jeová, herdarão simplesmente a terra. Ok,
Antes de partir para uma refutação clara sobre este assunto, gostaria de fazer entender aos nossos queridos irmãos testemunhos de Jeová, ou seja, para dizer que 144.000 é um número simbólico. E para dizer que o livro do Apocalipse nos mostra numerosos símbolos e nos mostra numerosos números simbólicos, como nós temos o número 7, o número 666, sobretudo o 144.000 que eles se referem, ou seja, em que eles se baseiam. Pois bem, para dizer que 640, só para mostrar mais ou menos a significação de certos números, gostaria de dizer que 666 significa fragilidade, ou seja, os 666 repetido 3 vezes significa que Satanás é 3 vezes imperfeito, ou seja, por mais esforço que faça, nunca chegará ao número 7, que é um número atribuído a Deus, número de fatalidade total e perfeição. Ou seja, para dizer que esse 666, por mais esforços que faça, ou seja, por mais esforços que Satanás faça, nunca atingirá ao número 7, que é o número perfeito. E esse 66 também quer significar que é um poder totalmente frágil, parecido com um poder humano. Outro número é o que nós estamos a falar hoje, que é os 144.000. Ou seja, 144.000, para fazer entender aos nossos irmãos testemunhos de Jeová, queríamos dizer que 144.000 é a somatória total de todo o povo de Deus que será salvo. Ou seja, é o número total de todos aqueles que serão salvos. Faz aqui alguns cálculos, como devemos ter em consideração 12 tribos de Israel e 12 apóstolos do Novo Testamento. E sobretudo 1.000, que significa um número de população. Neste caso devemos somar fazendo 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, vezes 12 apóstolos do Novo Testamento, vezes 1.000, que é um número simbólico para significar população, vai dar o resultado de 144.000. O que quer dizer que 144.000 é o número total dos salvos, dos eleitos, da salvação total do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, a salvação total do povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Para clarificar este assunto, podemos passar da perspectiva, ou seja, podemos complementar com a perspectiva bíblica e mostrar no mesmo capítulo ainda que nós lemos, no seu versículo 9 e 14 a 15, a veracidade do que estou a falar aqui. Por exemplo, o versículo 9 nos diz, para dar continuidade: depois disto, viu uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos com compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeira nas suas mãos. Ou seja, os 144.000, como aqui Apocalipse nos apresentou, e como já expliquei, um número totalmente simbólico. São João, no versículo 9, já não apresenta simplesmente 144.000 diante do Cordeiro, ou seja, diante do trono. Mas no versículo 9, assim como nos diz, depois viu uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro. O que quer dizer que São João vê não mais 144.000, mas sim uma multidão enorme que ninguém poderia contar, provando assim que o número 144.000 é um número simbólico. Passando para o versículo 14 até 15 nos diz: assim disse-lhes imediatamente: meu Senhor, tu é que sabes. Ele disse-me: estes são os que saem da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes compridas e embranquecearam-nas no sangue do Cordeiro. É por isso que estão perante o trono de Deus e prestam-lhe serviço sagrado dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles.
Pois aqui nestes versículos é provado mais uma vez que essa grande multidão estão diante do Cordeiro, estão diante do trono e servem o Senhor dia e noite. Pois bem, essas citações, ou seja, sejam para clarificar a verdade de que não são 144 mil os eleitos que irão para os céus, mas sim uma grande multidão que ninguém poderia contar. Fica aqui claro nesses versículos que só o fato de pensar em 144 mil já poderíamos descartar a possibilidade de que são simplesmente eles que herdarão os céus, mas sim a salvação total do povo de Deus, compreendida o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Bem, partindo de outra citação, ou seja, de outro capítulo em que eles se baseiam, o capítulo 14, porque assim acabei de refutar e demonstrar no mesmo capítulo 7, versículo 4, de 8 e 9 até 15, que esses 144 mil é um número simbólico e que São João já não vê simplesmente 144 mil, mas sim vê uma multidão enorme diante do Cordeiro, o que já torna falso esse número. Vamos ver capítulo 14, versículo 1, em que eles se fundamentalizam. No capítulo 14 diz: Então viu o Cordeiro de pé no Monte Sião, e com ele 144 mil que tem o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. Ouviu o som vindo do céu, como um som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que ouvi era como de cantores a tocar as suas harpas ao cantar. Estavam a cantar o que parecia ser um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico exceto os 144 mil, de que foram comprados da terra. Estes são de que foram comprados da terra. Ou seja, para eles aqui apresenta-se uma prova contundente de que são 144 mil exclusivos que irão para os céus. Pois bem, é na mesma citação, é no mesmo capítulo em que vou me basear na mesma refutação. Ou seja, a partir do versículo 1 do capítulo 14 até 4 fala dos 144 mil. Mas depois do versículo 4 até 5 apresenta as características destes 144 mil que herdarão os céus. Assim, eu vou refutar esse assunto a partir dessas características. Pois bem, vamos ver. No versículo 4 nos diz: Estes são os que não se contaminaram com mulheres, de facto são virgens. Estes são os que estão a seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou nenhum engano na sua boca. Eles não têm defeito. Pois bem, essa, como eu já disse, é as escrituras de Testemunho de Jeová. Mas isso não importa, é com as mesmas escrituras de Testemunho de Jeová que passarei a refutar e que vou complementar essa refutação. Pois, o versículo 4 apresenta as características destes 144 mil. Nos diz que eles não se contaminaram com mulheres, são virgens, seguem o Cordeiro até onde quer que ele vá, e sobretudo foram comprados da humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E no versículo 5 nos diz: não se achou nenhum engano na sua boca, eles não têm defeito. Pois bem, isso é característica de pessoas que são totalmente salvos, ou seja, a característica de todos aqueles que serão salvos, e não exclusivamente daqueles que os testemunhos de Jeová dizem herdarão os céus. Por exemplo, aqui diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres. Certamente os que não se contaminaram com mulheres não quer dizer que não tiveram contato sexual, não. Mas não se contaminaram com mulheres, isso quer dizer que nunca foram idólatras, ou seja, não são idólatras. E nos diz ainda: são de facto virgens e eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, aqueles que seguem o Cordeiro para quer
onde o Cordeiro vá, ou seja, para onde o Cordeiro quer que vá, são todos aqueles cristãos que pretendem aderir à salvação. Ou seja, são todos os cristãos que pegam a sua cruz e seguem a Jesus. Porque eles pretendem seguir a Jesus, quer que onde ele vá. Ou seja, até em qualquer lugar. Pois essa é a característica de um cristão que merece a salvação e não de alguém que merece o céu. E nos diz que foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Bem, sabemos muito bem que o sangue de Jesus não comprou simplesmente 144 mil, não. Mas comprou todos nós os fiéis, toda a humanidade. Ou seja, na humanidade todos nós fomos comprados. Mas só que nessa humanidade em que todos nós fomos comprados, uns são selados com o sangue do Cordeiro, são selados totalmente com esta compra, quando aderem ao Evangelho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5 nos diz: e não se achou nenhum engano na sua boca, eles não têm defeito. Em outras versões por aí apareceria: não se achou mentira em suas bocas, mas vamos nos basear aqui que não se achou engano em sua boca. Ou seja, engano aqui se refere que na boca dessas pessoas não se achou mentira, não se achou defeito que lhes tirasse a graça santificante, ou seja, que lhes tirasse a salvação. Então, nesse sentido, isso apresenta as características de todos aqueles que são salvos e não daqueles unicamente que herdarão os céus. Porque 144 mil literalmente não existe para aqueles que vão aos céus. Todos nós somos chamados para aderir aos céus. Alguns testemunhos de Jeová deveriam me responder: será que os que não tiverem essas características herdarão a vida eterna? Ou seja, herdarão o paraíso? É claro que não. Os fiéis que não tiverem essas características, logicamente que não são salvos, são os condenados. Porque, de princípio, os que se contaminam com mulheres são os idólatras, não merecem a salvação. Os que de fato não são virgens são aqueles que também são idólatras, não merecem ser salvos. Os que não seguem o Cordeiro onde quer que ele vá são aqueles que não estão dispostos a seguir a cruz, a pegar na sua cruz e seguir Jesus. Também não serão salvos. E os que foram comprados da humanidade os que não foram comprados da humanidade são todos aqueles que se apartam de Jesus. São todos aqueles que não querem aderir ao Evangelho, que não querem aderir à salvação, o derramamento que Jesus, do sangue de Jesus que derramou na cruz. Então esses também não serão salvos. Os que se achou engano na sua boca, ou seja, têm defeito e são mentirosos, são todos aqueles que não serão salvos. Então, estas são as características de todos aqueles que serão salvos, e não simplesmente daqueles que herdarão os céus. E os que não tiverem essas características, logicamente que não serão salvos, são os condenados. Então, partindo da perspectiva bíblica, e sobretudo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não existe um número total baseado numa hermenêutica clara e verdadeira, de acordo com a Bíblia, de que simplesmente 144 mil é que herdarão os céus. O que significa que 144 mil é um número simbólico, um número que corresponde à salvação total do povo antigo, do povo de Deus, ou seja, do povo antigo e do novo povo de Deus. A salvação total da igreja, a salvação total de todos aqueles que são chamados, de todos aqueles que são eleitos, de todos aqueles que aderem à cruz, de todos aqueles que aderem ao Cordeiro. Neste âmbito é provada mais uma vez que 144 mil é um número simbólico que tem a sua interpretação clara dentro da igreja e dentro da Bíblia e da tradição. Assim encontramos a veracidade do mesmo. Desta feita é nesta Bíblia em que eu acabo de fazer essa refutação, e peço aos testemunhos de Jeová que sejam mais autênticos e que venham com clareza e tenham um espírito de discernimento e possam enxergar que o que costumam a pregar é uma e completamente heresia. Desta feita, acabo com mais uma refutação e peço a máxima atenção, a máxima assistência, participação deste vídeo. Ou seja,
que prestem bem com as vossas Bíblias tudo o que se retratou aqui. Então desejo um feliz dia e que fiquem com o amor de Jesus Cristo e de Nossa Senhora.